Já ouviu falar sobre glaucoma? Provavelmente sim, pois é uma causa muito importante de cegueira no Brasil. O glaucoma é uma neuropatia óptica que cursa como principal alteração o aumento da pressão intraocular. E isso vai levando à diminuição do campo visual com o passar do tempo. Normalmente uma pessoa que se ouviu falar sobre glaucoma, provavelmente sim, pois é uma causa muito importante de cegueira no Brasil. O glaucoma é uma neuropatia óptica que cursa principalmente com o aumento da pressão intraocular. E esse aumento da pressão intraocular vai levar então a uma diminuição do seu campo de visão. Normalmente, uma pessoa que tem um campo visual normal, quando está olhando para frente, ela ainda assim consegue perceber os laterais. O campo visual vai fazendo então uma restrição, o glaucoma vai restringindo a visão e vai deixando de forma tubular, até que chega a um ponto em que se leva à cegueira completa. Mas o glaucoma tem tratamento e na maioria das vezes o tratamento é clínico. O mais importante nessa doença é o diagnóstico precoce, pois uma vez diagnosticada, conseguimos um bom controle da evolução dessa doença através de medicamento que diminui a pressão intraocular. Alguns fatores aumentam a incidência dessa doença, como idade acima dos 50 anos, história familiar. Normalmente as pessoas que têm alguém na sua família, como os pais, os avós, os tios, têm uma chance de desenvolver essa doença de mais ou menos 30% a mais do que as outras que não têm um histórico familiar. A raça negra também é mais incidente, pessoas que são altas, que têm hipermetropia alta ou que têm diabetes, então tem mais chance de desenvolver o glaucoma. Portanto, se você pertence a algum desses grupos, ou então se você fique atento, não deixe de procurar o seu oftalmologista. Que daí você sempre vai terminar um vídeo com essa frase, né? Se a doença não for tratada no início, o glaucoma leva à perda da visão definitiva. Um aviso, te avisei. Vai. Já ouviu falar sobre glaucoma? Provavelmente sim, pois é uma causa muito importante de cegueira no Brasil. O glaucoma é uma neuropatia óptica que cursa principalmente com o aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular de dentro do olho vai levando de forma gradativa à diminuição do campo visual. Uma pessoa que tem um campo visual normal consegue ver, mesmo olhando para frente, ela consegue perceber as laterais. Porém, quem tem glaucoma, esse campo visual vai se restringindo, vai diminuindo até chegar a um ponto em que ele fica tubular. O avanço da doença, então, vai levar à cegueira definitiva quando ele não enxerga mais nada. Mas o glaucoma tem tratamento e, na maioria das vezes, o tratamento é clínico. O mais importante nessa doença é o diagnóstico precoce, pois uma vez diagnosticado, conseguimos um bom controle da evolução dessa doença através de medicamentos que diminuem a pressão intraocular. Prestar atenção também para alguns fatores. O que você está fazendo? Existem alguns fatores que aumentam a incidência dessa doença, como idade acima de 50 anos, histórico familiar, as pessoas que têm na família avós, pais, tios, irmãos com glaucoma, a chance de se obter essa doença é de mais ou menos 30% a maior do que na maioria das outras pessoas que não têm um histórico familiar. Pessoas também que têm altas ametropias, hipermétropes de graus altos ou então diabéticos, principalmente aqueles que são mais descompensados, isto é, que não têm a sua diabetes bem controlada, tem mais chance também de desenvolver o glaucoma. Então, preste atenção. Se você tem um desses riscos, ou mesmo se você não tem nenhum fator de risco desses que eu acabei de citar, você deve procurar seu oftalmologista. Lembrando-se que se essa doença não for tratada no início, o glaucoma pode levar à perda da visão. Isso é um saco. É um beijo.